Fala aí, galera. Vamos para mais um vídeo da série. No primeiro vídeo a gente falou sobre o Storage Account, a gente baixou o Storage Explorer, subimos um arquivo lá, né? E o nosso objetivo, só para recapitular, a gente pegar um arquivo e carregar dentro de uma SQL Database, ok? Depois, num outro passo, nós vamos fazer diferente, mas agora o objetivo dessas aulas basicamente é a gente conseguir pegar um arquivo e carregar dentro da base de dados do SQL Database, ok? Vamos lá então. Para a gente continuar aqui, eu não tenho nenhuma SQL Database criado no meu Resource Group aqui. Então eu vou criar minha primeira SQL Database. Se você já sabe, bacana, pode avançar o vídeo. Para quem não sabe, vamos fazer o passo a passo aqui junto, tá? É bem simples, né? E a gente vai criar aqui. Então vamos dar um nome aqui para a base, vamos colocar aqui DB SQL Data Factor Demo, ok? E eu vou utilizar um Resource Group que eu já tenho aqui. No caso, eu vou usar o RG DF SQL Vale. Não tem um servidor, então eu vou criar um servidor aqui, tá? Vou colocar server DF server SQL DF demo também, ok? Vou criar um usuário, admin Kai, que é o padrão que eu sempre crio, e vou botar uma senha aqui, tá? Uma senha minha aqui que eu já utilizo para laboratórios. Location não vou mexer, ok? Servidor criado. Vamos terminar nossa SQL Database. Teoricamente está tudo certo. Eu vou no básico aqui, no S0, mesmo no padrão aqui. Não vou ficar me preocupando com isso, tá? Então, assim, é a máquina mais basiquinha que tiver aqui. É a que eu vou utilizar, ok? Posso até tentar em Standard, eu até poderia pegar uma mais básica ainda, né? Mas vamos lá, vamos deixar nessa daqui mesmo que depois a gente vai matar, ok? Vai me custar R$ 49. Apply, vamos que vamos. Não vou mexer com collation, com nada. E create. Vai criar minha base de dados. Enquanto ele vai criando minha base de dados aqui, eu já vou indo para criar o meu data factor de fato, ok? Uh, eu venho aqui para criar um recurso novo. Vou digitar aqui data factor. E vou clicar aqui. Vou vir aqui dar um create. Vou dar um nome para ele, tá? DF demo SQL to copy, tá? Vou usar a minha subscription que eu já estou utilizando, que é do partner da Microsoft. Vou também colocar no mesmo Resource Group, ok? Versão. Existem algumas diferenças entre a versão 1 e 2, tá? Tem um documento da Microsoft que fala exatamente as diferenças entre uma e a outra. Obviamente eu vou usar a V2 porque é mais atual, é mais utilizada para o que vai vir à frente, certo? Então assim, a V1 você pode olhar lá, pode consultar quais são as diferenças de um e de outro. Eu vou utilizar a V2 porque é mais nova e eu quero estar trabalhando com o que é mais novo, tá bom? Não vou entrar nesse mérito. Dá um create aqui. Não devemos ter muito problemas aqui para criar, deve criar bem rápido. Já está validando lá, ok. Vamos entrar no Resource Group aqui. Vamos acessar o nosso Resource Group RG DF SQL. Beleza, nossos recursos estão todos criados aqui já, certo? Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou acessar minha base de dados para testar para ver se ela está funcionando. Eu criei uma base em branco, então não tem nada dentro dela. Então eu vou acessar essa minha database, tá? Deixa eu acessar ela aqui. Eu vou acessar ela. Para quem não sabe, eu consigo acessar via Management Studio. Para acessar via Management Studio, eu preciso do server name aqui, o meu usuário e senha. Então vou dar um copy, vou vir aqui, belezinha. Esse daqui é o local na minha máquina. Vou colocar meu endereço aqui. Admin Caio 1, vou botar minha senha. Ele vai bater provavelmente no Firewall. Vou ter que colocar minha conta aqui. Espera aí que eu coloquei a conta errada, eu acho. Provavelmente se foi conta errada vai dar. Vamos lá, de novo. Vou colocar minha conta aqui. Essa conta da DataSide.
vai adicionar a exceção esse IP aqui, que é o IP da minha máquina. Então, ele vai permitir que eu consiga o acesso. Ok, ok, pronto, beleza. Estou dentro. Vou abrir aqui uma nova query, uma nova aba para uma nova query. Basicamente, eu vou criar uma tabela. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho os dados em TXT que estão lá, basicamente eles estão separados por pipe. E minha ideia é carregar aqueles dados dentro da minha SQL Database. Então eu preciso criar a tabela que vai receber isso. Então vamos basicamente criar aqui, né? Create table dbo.recebe dados. Ela vai ter um ID, int identity de 1. Vou colocar aqui um not null, tá? E aí eu vou ter o nome, que vai ser um varchar de 50, e vou ter um sobrenome, que vai ser também um varchar de 50, ok? Bem simples, nada demais. Vou criar um índice aqui só para create clustered index. Vamos colocar o nome dele de DTS 001 underline recebe dados on recebe dados. E aqui o campo vai ser esse daqui, beleza? Criado. Então, teoricamente, eu tenho a minha estrutura pronta para receber meus dados. Então, vamos lá. Vamos acessar aqui o meu Data Factory. Vamos voltar aqui no meu Resource Group, Data Factory. Acessei o Data Factory. Esse é o painel principal do Data Factory. Basicamente, para a gente criar alguma coisa nele, a gente vai entrar aqui. Ó. Ok, entrei. Quando eu entro aqui, ele vai abrir uma nova janela. E é o start dele, né, onde eu tenho todas as minhas opções para criar os meus recursos. A gente chama de pipeline, ok? Eu vou utilizar o copy data, certo? Que é o que a gente está utilizando. Depois, em outras aulas, nós vamos utilizar os outros recursos. E vou criar o meu pipe aqui, tá? Eu vou colocar a minha task aqui chamada como cópia dados to SQL, ok? Só colocar aqui to SQL. Vou dar um next. Aqui o que acontece? Eu preciso configurar a minha fonte de dados e o meu destino, certo? Então a minha fonte é o meu Azure Blob, certo? Então eu já tenho minha storage account, já tenho o Blob Storage lá, então eu preciso me conectar com ele. Então eu venho aqui, Azure Blob Storage, vou colocar o nome aqui Blob df demo SQL, ok? Vou conectar via Integration Runtime. O Integration Runtime, ele basicamente ele é responsável por fazer com que você consiga ter uma conexão entre a nuvem e sua máquina local, por exemplo, entre uma nuvem pública e uma nuvem privada. Ele cria como se fosse um túnel entre eles e consegue fazer com que a gente tenha essa conexão, ok? Vamos continuar aqui. Não vou mexer em nada que está aqui, é Authentication Module, vai ficar tudo no padrão, não faz parte do nosso exemplo. A única coisa que eu vou mexer que eu tenho que me atentar aqui, a Storage Account Name. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo a gente criou aqui o Storage Account Data DF Demo, ok? Vou selecionar ele, vou fazer um teste de conexão, opa, validou, finish. Demora um pouquinho aqui, vamos esperar. Beleza, nosso recurso está criado, né? Criamos aqui a nossa fonte e vamos dar um next. Beleza. Agora, aqui ele vai dar uma opção para a gente de conexão, se é o Azure Blob Storage ou Table Storage. A gente já sabe que é o Blob Storage, vamos em frente. O que ele vai me falar aqui? Ele dentro do meu Blob Storage, ele fala assim, busque o arquivo ou, de certa forma, a pasta. No nosso caso, a gente vai pegar a pasta e vai achar o arquivo que a gente criou lá, certo? Eu dei uma alteradinha no arquivo aqui, populei ele um pouquinho. Mas basicamente isso daqui. Teoricamente está aqui o nosso arquivo, carga de dados. Eu vou escolher ele. Aqui não vou mexer em nada, né? Vou dar um next.
Preciso me atentar ao meu delimitador aqui, é o pipe, então lá no nosso arquivo é pipe. Ele já está conseguindo ler aqui, ó. Tem alguns nomes aqui. Então vamos dar um next. Next novamente. Aqui a gente já está no destination, ok? O que a gente precisa fazer agora? Basicamente, criar o nosso destino. E como que a gente vai fazer isso? Não é um SQL Database? Por isso que a gente criou a SQL Database lá atrás. Então, eu vou vir aqui, SQL Database. Vou criar um nome aqui. Vou colocar aqui SQL DF Data 1. Isso aqui é só o nome. Também vou utilizar o runtime aqui, integration, né? O que eu tenho que fazer de diferente aqui? Server name, eu preciso apontar para o meu server, que eu criei no começo dessa aula, e apontar para a minha base de dados, que no caso é a DB SQL DF Demo, ok? SQL Authentication, então eu tenho que colocar aquele meu usuário, admin Caio, e minha senha aqui que eu não posso passar para vocês. Beleza, vamos testar novamente. Testado. Vamos dar um finish aqui. Maravilha. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouquinho vai passar. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, teoricamente, minha tabela. Vou dar um select, dbo.recebe dados, e eu não vou ter dado nenhum dentro dela, beleza? Certinho. É o que a gente espera. Ok, então está aqui o meu destino. Next. O que eu preciso fazer aqui agora? Está vendo que ele estava dando um load? Eu preciso ter uma tabela. Por isso que eu criei minha tabela. Meu banco de dados estava vazio. Então, a minha tabela recebe dados está aqui. Eu vou selecionar ela. Vou dar um next. Vou esperar ele carregar aqui. E aqui a gente vai em frente, ok? Não vamos nos atentar a esse prop aqui. Não se preocupe com isso, tá? Vamos em frente. Beleza. Aqui ele já está mostrando o desenho, ele já está falando mais ou menos o que teoricamente ele vai fazer, certo? Vamos lá, next. Está criando aqui, está fazendo toda a carga. Vamos dar uma olhadinha no monitor. Aqui ele fala que está em progress, tá? Mas a hora que a gente olhar aqui, vamos ver como. Eu eu queria que acontecesse isso, tá? Vocês estão olhando aqui, ó. Ele não carregou da maneira correta, tá vendo? Eu já tinha passado por isso na hora que eu estava fazendo alguns testes. E aí que tá que a gente precisa tomar cuidado. Na hora que a gente, mesmo a gente tendo selecionado lá no começo o pipe, faltou algumas coisas aqui. Então vamos voltar aqui e vamos dar uma olhadinha aqui. Antes eu vou vir aqui, vou dar um delete aqui. Vocês viram que ele carregou, certo? Beleza, mas não tá da maneira que a gente queria. Então eu vou vir aqui. Se atentem a esse cara aqui. Aqui, ó. Tá vendo no source aqui, ó? Ele, mesmo você tendo colocado lá, aqui ele coloca como vírgula. E isso atrapalha todo o negócio. Eu já tinha feito esse teste, deixei acontecer, justo para a gente conseguir mostrar para vocês. E aí, a ideia é mostrar uma outra coisa, obviamente. Bem bacana, porque eu vim aqui, o que eu vou fazer aqui, simplesmente vou dar um publicar. E o que é legal? Legal que a hora que eu vier aqui no meu monitor, deixa eu só fechar esse cara aqui, fechar esse cara aqui, fechar esse cara aqui. Vou vir no meu monitor e vou rodar novamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai carregar. Olha aí. Bacana, né? O que que, por que que eu acabei deixando aquele erro lá? Poderia ter mostrado para vocês antes.
exatamente para mostrar para vocês que depois que eu criei o meu pipeline, eu não preciso mais ficar mexendo, eu simplesmente altero o que eu quero. Ou seja, se eu quiser colocar novos dados é, no meu arquivo, é só eu rodar novamente que ele já vai pegar, entendeu? Então é bem bacana isso, né? E a gente pode utilizar isso para várias coisas. Então, às vezes eu tenho alguns casos que eu recebo diariamente um arquivo, né? O pessoal chama de EDI, né? Eu recebo um EDI diariamente e tenho que carregar na minha base de dados. Tá aqui, tá pronto. Você pode fazer. Você pode agendar isso daqui. Você pode criar alertas. Eu vou mostrar no decorrer dos vídeos, né? Várias opções que a gente pode criar aqui, tá? Mas nesse, o foco foi basicamente a gente copiar os dados de um texto e colocar no SQL, tá? Só uma coisinha aqui básica. Vamos supor que eu vim aqui, ó, e coloque aqui outro nome. Vamos lá, André Santos, ok? Eu vou salvar. Lembrando que isso não está no blob, então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e fazer um upload, beleza? Vou fazer um upload. Vou fazer o upload. Ele pergunta se ele quer que eu faça um replace ou se eu quero criar um snapshot e depois fazer o replace. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o replace, ok? Beleza. Agora nós temos um André lá, certo? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e simplesmente vou vir até aqui. Ele está olhando o meu arquivo. Perdão aqui. Vou validar. Sempre bacana eu estar validando. Aqui ele está dizendo que não tem nenhum tipo de erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar de novo. Aí fica a pergunta. Se eu rodar novamente, ele vai basicamente pegar o André ou não vai pegar o André? Ele vai reescrever ou não vai reescrever? Vamos olhar, vamos ver o que ele vai fazer. Deixa rodar. Vamos olhar aqui. Olha só. Perceberam o que ele fez? É óbvio, na maneira que a gente carregou, ele não sabe que isso daqui já foi carregado ou não, mas ele simplesmente pegou o que estava lá com o André e carregou, ok? Então, assim, existem outras formas de tratamento que a gente pode ter para ele verificar o que já tem e não colocar novamente, né? Mas basicamente o bacana aqui é ver que eu mexi no arquivo e ele fez a carga, ou seja, eu faço uma carga diária, posso jogar essa carga diária numa base de stage, né, e deletar ela e simplesmente eu vou conseguir fazer isso. Galera, essa ferramenta é bem legal, tem muitas outras coisas que a gente pode utilizar. Isso foi só uma palhinha para vocês aí. Muito obrigado, não se esqueçam de inscrever no YouTube, no nosso canal. Não se esqueçam de inscrever no blog. Curtam o vídeo. Se não curtirem, também podem me falar, tá? Eu sei que às vezes a gente tem vários tipos de pessoas que não conseguem entender. Mandem dúvidas, que a gente está aqui para resolver, para entender, para conseguir agregar para vocês, tá bom? Eu agradeço muito pela participação aí de vocês assistindo esse vídeo. Não parem de estudar, continue todos os dias estudando, que sempre vão ter coisas novas para se aprender, tá bom? Muito obrigado, galera. Um abraço para vocês e até mais.